Oi, bem-vinda a mais um Audiobook Chocolate! Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é O Paciente, do Jasper DeWitt. Um beijo pra Carole que me mandou esse livro, e outro pra Juliana Vitorino e pra Dilma Batista, que são ouvintes apoiadoras aqui do canal. E se você também quiser apoiar o canal, me mandar um mimo, um livro, ou participar do nosso grupo lá no Telegram, vou deixar os links aqui embaixo fixado nos comentários. E vamos de descrição da capa do livro. O fundo do livro é todo em vermelho e tem uma ilustração toda feita em rabiscos pretos que parece uma pessoa. Abaixo do título escrito em branco tem uma frase. Ele vai usar seus piores medos contra você. Eu estou ansiosíssima para ler esse livro, estou com muitas expectativas. Então já pega o seu chocolatinho, deixa o seu like e vamos começar. Para Roy, que me ensinou a ver o melhor em mim, em vez do pior que os outros imaginavam. O manuscrito a seguir foi publicado em várias partes sob o tópico Porque eu quase abandonei a medicina em mdconfessions.com, um site para médicos já extinto que saiu do ar em 2012. Um dos meus amigos, formado em Yale na turma de 2011, com interesse em medicina, guardou o conteúdo por curiosidade e foi gentil bastante para compartilhá-lo comigo, sabendo do meu interesse em histórias de terror aparentemente verdadeiras. O autor original, como se pode ver, escreveu sob um pseudônimo, e todas as tentativas de determinar sua real identidade, ou a dos demais participantes da história, foram infrutíferas, já que ele aparentemente alterou vários detalhes de identificação para evitar ser descoberto. 13 de março de 2008. Escrevo isto porque, de agora em diante, não tenho certeza se deparei com um terrível segredo ou se estou ficando louco. Por ser psiquiatra, obviamente percebo que isso seria ruim para mim, tanto do ponto de vista ético quanto do profissional. Contudo, já que não acredito estar louco, vou postar esta história porque vocês talvez sejam as únicas pessoas que considerariam possível. Para mim, é uma questão de responsabilidade com a humanidade. Antes de começar, deixem-me dizer que gostaria de ser mais específico sobre os nomes e lugares que mencionei aqui. Mas preciso manter meu emprego e não posso me dar ao luxo de ser considerado, pelas autoridades dos campos da medicina e da saúde mental, como alguém que sai por aí contando os segredos dos pacientes, não importa quão especial seja o caso. Então, embora os acontecimentos que descrevo neste relato sejam verdadeiros, os nomes e lugares tiveram que ser disfarçados para que eu pudesse manter minha carreira em segurança, enquanto também tento manter meus leitores em segurança. Os poucos detalhes que posso dar são os seguintes. Minha história acontece no início dos anos 2000, em um hospital psiquiátrico estadual nos Estados Unidos. Minha noiva, Jocelyn, uma herdeira, dona de uma inteligência travessa, de uma consciência feroz e de uma beleza radiante, que nas horas vagas estudava Shakespeare, ainda estava atolada em sua tese de doutorado sobre as mulheres em Rei Lear. Por causa disso, e por causa do meu desejo de ficar o mais perto possível dela, decidi me candidatar a vagas apenas em hospitais de Connecticut. Por um lado, tinha frequentado uma das faculdades de medicina mais prestigiosas da Nova Inglaterra e seguido minha formação com uma residência igualmente rigorosa e estimada na mesma região. E meus orientadores estavam particularmente inflexíveis quanto ao passo que daria a seguir em minha carreira. Trabalhar em hospitais pouco conhecidos e mal financiados era para eles réis mortais vindos dos cafundós, não para médicos com Lux et Veritas em seus diplomas. E muito menos para aqueles que se saíram tão bem em seus estudos e no treinamento clínico como eu. Por outro lado, eu não dava a mínima para esse tipo de superioridade profissional. Um contato rápido com o lado mais feio do sistema psiquiátrico em minha infância, após a internação de minha mãe por esquizofrenia paranoide, tinha me deixado muito mais interessado em consertar os defeitos da medicina do que em me acomodar em seus confortáveis escalões superiores. Mas, para conseguir um emprego até mesmo no pior hospital, eu precisava de referências, o que significava que os preconceitos do corpo docente influenciariam minha tomada de decisão. No fim, aconteceu que um médico particularmente mesquinho a quem recorri conhecia a diretora médica do hospital estadual situado nas redondezas, da época em que fizeram faculdade juntos. Pelo menos, ele me disse, trabalhar sob a orientação de alguém com o pedigree dela impediria que eu aprendesse maus hábitos, ou talvez nosso senso exagerado de altruísmo nos tornasse uma boa escolha um para o outro. Aceitei imediatamente, em parte para conseguir a referência, em parte porque o hospital que meu professor recomendara, um lugarzinho sombrio que chamarei de Hospital Psiquiátrico Estadual de Connecticut, HPEC, para evitar ser processado,
se adequava perfeitamente às minhas preferências, por ser um dos mais subfinanciados e mal avaliados do sistema de saúde de Connecticut. Se eu não fosse alguém comprometido com a mentalidade que se recusa a antropomorfizar fenômenos naturais, seria quase como se a própria atmosfera estivesse tentando me dar um aviso em minha primeira ida ao hospital, quando fui para a entrevista. Se você já passou algum período na Nova Inglaterra durante a primavera, sabe que o tempo costuma ficar feio sem nenhum aviso, porque, com as minhas desculpas a Forrest Gump, o clima na Nova Inglaterra é como uma caixa de cocô. Vem o que vier, você já sabe que vai feder. Mas mesmo para os padrões da Nova Inglaterra, naquele dia a coisa estava bem ruim. O vento soprava nas árvores e se lançava, primeiro contra mim, depois contra o meu carro, com a violência de um touro. A chuva castigava o vidro dianteiro. A estrada, apenas semi-acessível graças aos limpadores de para-brisa, parecia mais um caminho de carvão escuro até o purgatório do que uma via, demarcada apenas com amarelo embotado e os vultos dos carros dirigidos por outros viajantes que, na vastidão molhada e cinzenta, mais pareciam fantasmas do que humanos de verdade. A névoa sufocava o ar com seus tentáculos proibitivos, espalhando-se pelo pavimento, desafiando os motoristas a se arriscarem na solidão da estrada secundária. Assim que a placa indicando a saída que pegaria apareceu por entre a névoa, deixei a estrada e comecei a subir pela primeira do que parecia ser um labirinto de pistas sombrias envoltas pela bruma. Se não fosse pelas instruções confiáveis no MapQuest que eu imprimira, certamente teria me perdido por horas, tentando encontrar o rumo pelos vários caminhos na montanha que levavam, com uma preguiça sinuosa que confundia e zombava do motorista, até o alto das colinas, onde ficava o Hospital Psiquiátrico Estadual de Connecticut. Mas se o trajeto até o lugar em si pareceu de mau agouro, aquilo não foi nada se comparado aos pressentimentos que me atingiram quando parei no estacionamento e vi o Hospital Psiquiátrico Estadual de Connecticut diante de mim pela primeira vez. Dizer que o lugar causava uma impressão forte e desagradável é a descrição mais diplomática que consigo fazer. O complexo era surpreendentemente grande para um lugar tão subfinanciado e irradiava a decadência peculiar de uma instituição antes orgulhosa, agora marcada pela negligência. Enquanto passava por fileira após fileira de ruínas abandonadas e fachadas com tábuas do que antes deviam ter sido alas do complexo, algumas construídas com tijolos vermelhos desbotados e caindo aos pedaços, e outras com blocos de arenito estragados e cobertos de eras, mal conseguia imaginar como alguém podia ter algum dia trabalhado ou mesmo morado naquelas tumbas fantasmagóricas que compunham o vasto monumento à podridão que era o Hospital Psiquiátrico Estadual de Connecticut. Empoleirado no meio da propriedade, superando seus irmãos abandonados, estava o único prédio que conseguira permanecer aberto apesar dos cortes de orçamento, o edifício principal do hospital. Mesmo em sua forma comparativamente funcional, aquela monstruosa pilha de tijolos vermelhos parecia ter sido construída para qualquer coisa, exceto dissipar as sombras da mente. Sua forma elevada, dominada por severos ângulos retos, sendo cada janela um buraco retangular gradeado, parecia projetada para aumentar o desespero e escurecer tudo ainda mais. Até a enorme escadaria branca que conduzia à porta, única concessão do lugar feita para ornamentar, parecia mais algo alvejado do que pintado. Enquanto eu encarava aquilo, um cheiro fantasma de agentes esterilizantes flutuou até meu nariz. Eu não conhecia nenhum edifício que incorporasse de maneira tão completa as linhas severas e sombrias da sanidade forçada arbitrariamente. Por incrível que pareça, o interior do prédio era notavelmente limpo e bem cuidado, ainda que sem cores e austero. Uma recepcionista de aparência entediada me indicou a direção do escritório da diretora médica, que ficava no último andar. O elevador zumbiu com suavidade por alguns momentos, como esperado, antes de parar de supetão no segundo andar. Esperei que mais alguém entrasse quando as portas se abriram devagar, mas não surgiu apenas um passageiro. Eram 3 enfermeiras ao redor de uma maca, levando um homem. Embora ele estivesse preso, dava para perceber de imediato que não era um paciente. Ele usava o uniforme de atendente e estava gritando. "Me soltem!" O homem urrava. "Eu não tinha acabado com ele!" Sem responder, 2 das enfermeiras empurraram a maca para dentro do elevador, enquanto a terceira, uma mulher mais velha, com o cabelo escuro preso em um coque ridiculamente apertado, entrou na sequência, suspirando ao mesmo tempo em que apertava o botão para o terceiro andar. "Meu querido Graham", disse ela, a voz com um leve sotaque que reconheci como sendo irlandês. "É a 3ª vez este mês. Já não falamos para você ficar longe daquele quarto?" Ao testemunhar aquela interação,
Fui ingênuo bastante para pensar que, de fato, o hospital precisava desesperadamente do meu conhecimento e cuidado. Então, não fiquei surpreso quando me ofereceram um emprego logo de cara, embora tenha passado por um interrogatório curiosamente rigoroso com a doutora G, a diretora médica de instituição, durante minha entrevista. É provável que ninguém fique chocado ao saber que trabalhar em um hospital psiquiátrico, especialmente um com pouco pessoal, é ao mesmo tempo fascinante e assustador. A maioria dos nossos pacientes vinha para internações de curto prazo ou atendimento ambulatorial, e os casos iam desde abuso de substâncias e dependência até a distúrbios de humor, sendo em especial depressão e questões relacionadas à ansiedade, assim como a esquizofrenia e psicose, e havia até mesmo um pequeno grupo de transtornos alimentares. Por ser uma instalação do Estado, tínhamos que ajudar todos que aparecessem em nossa porta, e normalmente eram pessoas que já haviam entrado e saído do sistema várias vezes, e estavam em péssimo estado mental e no limite financeiro. Com as mudanças feitas no sistema psiquiátrico, tanto políticas quanto econômicas, só dispunhamos de uma pequena ala para internações de longo prazo. A maioria das companhias de seguro não paga por cuidados continuados, então ali existiam pacientes particulares ou tutelados pelo Estado. Entre as paredes daquelas alas é possível encontrar pessoas com visões de mundo que seriam tenebrosamente cômicas se não causassem tanto sofrimento. Um dos meus pacientes, por exemplo, tentou me contar, em tom de desespero, que um clube de estudantes em certa universidade de elite mantinha um tipo de monstro devorador de homens com um nome impronunciável no porão de um restaurante local, e que esse mesmo clube tinha dado a amante dele para o monstro. Na verdade, o homem tivera um surto psicótico e matara a própria amante. Já outro paciente tinha certeza de que um personagem de desenho animado apaixonara-se por ele e passou por uma internação de curto prazo depois de ser preso por perseguir o artista. Aprendi do jeito mais difícil, logo nos meus primeiros meses, que não é possível mostrar a realidade para pessoas que sofrem de delírios. Não ajuda em nada, e elas só ficam zangadas. Também havia 3 senhores de idade, e cada um deles acreditava ser Jesus. Isso os fazia gritar uns com os outros toda vez que estavam no mesmo aposento. Um deles tinha formação em teologia e fora professor em um seminário. Por isso gritava citações aleatórias de São Tomás de Aquino para os demais, como se de algum modo isso tornasse sua reivindicação pelo título de Salvador mais autêntica. Repito, teria sido engraçado se a situação deles não fosse tão deprimente e desesperadora. Mas todo hospital, incluindo os que atendem pacientes como esses, tem pelo menos uma pessoa internada que é estranha até mesmo para a ala psiquiátrica. Estou falando do tipo de pessoa de quem até os médicos desistiram e de quem todos se afastaram, não importam quão experientes fossem. Esse tipo de paciente é obviamente insano, mas ninguém sabe como ficou assim. O que se sabe, no entanto, é que qualquer um ficará louco se tentar descobrir. O nosso era particularmente bizarro. Para começar, ele fora levado ao hospital quando ainda era uma criança bem pequena, e de algum modo conseguira permanecer internado por mais de 20 anos, ainda que jamais alguém tenha conseguido diagnosticá-lo. Tinha um nome, mas me disseram que nenhuma pessoa no hospital lembrava qual era, pois seu caso era considerado tão intratável que ninguém mais se incomodava em ler sua ficha. Quando as pessoas falavam sobre ele, chamavam-no de Joey. E eu digo que falavam sobre ele porque ninguém falava com ele. Joey nunca saía do quarto, nunca se juntava ao grupo de terapia, nunca teve uma sessão individual com a equipe psiquiátrica ou a psicoterapêutica, e basicamente todo mundo era encorajado a ficar longe dele. Ponto. Ao que parece, qualquer tipo de contato humano, mesmo com profissionais treinados, fazia sua condição piorar. As únicas pessoas que o viam regularmente eram os atendentes, que trocavam os lençóis ou levavam e buscavam a bandeja das refeições, e a enfermeira que garantia que ele tomasse os medicamentos. Em geral, essas visitas eram estranhamente silenciosas e sempre acabavam com a equipe envolvida aparentando estar prestes a tomar todo o estoque de bebida disponível se tivesse chance. Mais tarde soube que Graham, o atendente que eu vira preso na maca quando cheguei para minha entrevista, tinha acabado de sair do quarto de Joy naquele dia. Como psiquiatra novato, tive acesso à ficha médica e às prescrições de Joy, mas achei pouca informação. Era uma documentação notavelmente escassa. Parecia cobrir apenas os dados do ano anterior e trazia um relatório invariável sobre o fornecimento de antidepressivos e sedativos leves. O mais estranho de tudo era que o nome completo do paciente fora omitido das fichas que tive permissão de ver. Tinha apenas o apelido conciso Joy para identificá-lo. Por ser um médico jovem e ambicioso, com notas muito altas e pouca modéstia,
Fiquei fascinado por esse paciente misterioso, e assim que ouvi falar dele, coloquei na cabeça que eu seria a pessoa a curá-lo. No início, mencionei isso só de passagem, meio como brincadeira, e aqueles que ouviram deram risada do meu entusiasmo inocente e juvenil. Mas havia uma enfermeira para quem confidenciei meu desejo com seriedade, a mesma que eu vira cuidar de Graham, o atendente. Por respeito a ela e a sua família, vou chamá-la de Nessie, e é com ela que esta história realmente começa. Devo dizer algumas coisas sobre Nessie e por que contei a ela, em particular, acerca do meu projeto. Nessie trabalhava no hospital desde que emigrara da Irlanda, como enfermeira recém-formada na década de 1970. Tecnicamente era chefe de enfermagem e trabalhava só durante o dia, mas parecia estar sempre disponível, por isso dava a impressão de que vivia naquele lugar. Nessie era uma fonte imensa de conforto para mim e para os outros médicos e terapeutas, porque dirigia um esquadrão unido que reunia não só as enfermeiras, mas os atendentes e a equipe de custódia também. Nessie parecia saber como resolver praticamente qualquer problema que aparecesse. Se um paciente irado precisava se acalmar, Nessie estava lá, o cabelo escuro desbotado preso no coque sério e os olhos verdes afiados brilhando no rosto contraído. Se um paciente relutava em tomar seu remédio, Nessie logo se apresentava para convencê-lo. Se um membro da equipe faltava sem justificativa, Nessie sempre parecia estar ali para cobri-lo. Se todo o prédio desmoronasse em chamas, tenho certeza de que Nessie seria a pessoa que diria ao arquiteto como colocar tudo no lugar exatamente como estava. Em outras palavras, se alguém desejasse saber como as coisas funcionavam ou quisesse um conselho de qualquer tipo, tinha que conversar com Nessie. Apenas isso bastaria para que eu me aproximasse dela com minha ambição um tanto ingênua, mas havia outra razão. Nessie era a enfermeira que administrava a medicação de Joy e, portanto, era uma das poucas pessoas que interagia com ele com frequência regular. Lembro-me claramente da conversa. Nessie estava sentada na cafeteria do hospital, segurando um copo de papel cheio de café nas mãos, surpreendentemente firmes. Dava para ver que ela se encontrava de bom humor porque seu cabelo estava solto. E Nessie parecia seguir a regra de que quanto mais tensa se sentia, mais bem preso seu cabelo ficava. O fato de deixá-lo solto significava que ela estava relaxada em um grau que eu jamais vira. Eu também me servi de um copo de café e me sentei diante dela. Quando ela me notou, seu rosto se abriu em um raro sorriso desarmado e ela inclinou a cabeça em um cumprimento. — Olá, Parker. E como vai nossa criança prodígio? Ela perguntou, a voz ainda carregando um leve sotaque irlandês que a tornava muito mais reconfortante. Sorri de volta. — Aparentemente suicida. — Ah, meu querido, disse ela com preocupação zombeteira. — Preciso conseguir um pouco de antidepressivo para você, então? — Ah, não, nada disso, respondi rindo. Quando digo suicida, quero dizer que estou pensando em algo que todo mundo provavelmente vai pensar que é muito idiota. E já que é idiota, você veio falar com a idiota mais velha da enfermaria. Sei como é. Eu não quis dizer isso. Claro que não, rapaz. Não se estresse, ela disse com um gesto calmo. Então, qual é a façanha ousada na qual você está pensando? Inclinei-me com um ar conspiratório, fazendo uma pausa dramática antes de responder. Quero tentar fazer terapia com Joy. Nessie, que também tinha se inclinado para ouvir o que eu dizia, sentou-se ereta tão rápida e freneticamente que daria para pensar que tinha levado uma picada. Seu café se espalhou por todo lado quando o copo caiu no chão. Ela se benzeu, como que por reflexo. — Jesus! Ela murmurou, o sotaque irlandês ainda mais acentuado. — Não brinque com isso, seu maldito idiota. Sua mãe nunca lhe disse que não se deve assustar pobres velhinhas? — Não estou brincando, Nessie, garanti. Eu realmente... Sim, você está brincando, e nunca deve passar disso. Os olhos verdes dela estavam lívidos, mas eu podia sentir, olhando para ela, que Nessie não estava zangada comigo. Ela parecia um urso que tinha acabado de afastar o filhote do perigo. Coloquei a mão em seu braço gentilmente. — Sinto muito, Nessie, eu não queria assustar você. Os olhos dela suavizaram, mas a expressão não melhorou. Agora só parecia abatida. Nessie colocou a mão sobre a minha. — Não é sua culpa, rapaz, disse ela, o sotaque diminuindo conforme o medo desaparecia de suas feições. Mas você não tem ideia do que está falando e é melhor nunca descobrir. Por quê? Perguntei com suavidade. O que tem de errado com ele? Então, sabendo que ela poderia não responder, acrescentei. Nessie, você sabe que, para meu azar, sou inteligente demais. Não gosto de quebra-cabeças que não posso resolver. Isso não é minha culpa, disse ela com frieza, a expressão endurecida novamente. Mas tudo bem. Se isso vai deixar você mais tranquila, eu digo por quê.
Porque toda vez que tenho que levar a medicação até o quarto dele, começa a me perguntar se não valeria a pena eu mesma me internar neste hospital, só para nunca mais ter que fazer isso. Mal consigo dormir com os pesadelos que tenho de vez em quando. Então acredite em mim, Parker. Se você é tão inteligente quanto pensa que é, vai ficar longe dele. Caso contrário, pode acabar aqui com ele. E nenhum de nós quer ver isso. Eu gostaria de poder dizer que as palavras dela não foram em vão. Mas na realidade, elas só me deixaram ainda mais curioso. Embora nem precise dizer que essa foi a última vez que discuti abertamente com um membro da equipe sobre a minha ambição de curar o paciente misterioso. Mas agora eu tinha um motivo ainda melhor. Se conseguisse curá-lo, Nessie e todos os outros que tinham de lidar com ele perderiam o que parecia ser a maior fonte de sofrimento de suas vidas. Eu precisava achar os registros dele e ver se conseguia chegar a um diagnóstico. Agora, vocês podem estar se perguntando por que não perguntei à minha chefe sobre o paciente e por que acabaria recorrendo a um subterfúgio para achar os registros. Considerando a estrutura do hospital, eu raramente via a diretora médica que me contratara, a doutora G. Meu supervisor diário era um homem chamado Dr. P. E, infelizmente, logo depois de conhecê-lo no meu primeiro dia, eu soube que iríamos bater de frente. Ele era um homem de aparência atormentada, peito largo, cabeça raspada e uma barba tão desgrenhada que parecia poder esconder cadáveres de vários animais de pequeno porte. Seus olhos, um par de fendas entediadas e sujas, emanavam tamanho azedume que eu acreditava que nada o deixaria feliz, nem mesmo ganhar na loteria. No início ele me assediava verbalmente, mas não demorei a perceber que ele estava só forçando a situação para afirmar sua autoridade. Depois descobri que ele era muito preguiçoso e ruim em seu trabalho. A abordagem dele no cuidado de todos os pacientes era drogá-los até deixá-los entorpecidos, o que me garantia uma tremenda autonomia de atuação. Felizmente, a dinâmica que ele quis estabelecer era uma na qual eu raramente lhe dirigia a palavra, muito menos buscava sua orientação, e ninguém precisava falar com ele sobre mim. Como não podia deixar de ser, Dr. P quase nunca participava das reuniões de equipe, os briefings quase diários em que todos revisavam os planos de cuidados com os pacientes. Eu quase nunca o via fora de seu consultório, onde ele parecia se esconder em uma melancolia covarde. Dito isto, voltemos à minha caçada pelos arquivos de Joy. Para conseguir acesso ao arquivo de um paciente admitido antes dos anos 2000, eu precisava pedir os documentos em papel aos arquivistas, usando o sobrenome dele como ponto de referência. Isso porque o hospital não tinha digitalizado nada além dos nomes e das datas de admissão dos pacientes anteriores a esse ano. Teoricamente, era possível buscar pelo primeiro nome ou pela data de admissão, mas tinham me falado que, a menos que quisesse que os arquivistas me matassem, eu devia evitar fazer isso. Depois de um tempo, apareceu a chance de uma solução. Dei uma olhada na lista dos remédios do plantão de Nessie, em um raro momento em que ela estava distraída. Para minha imensa satisfação, o documento parecia ser o único lugar que registrava o nome completo de Joy. Joseph E. M. A fim de evitar o arquivista fofoqueiro que trabalhava durante a semana e que sempre estava de má vontade, mesmo quando eu precisava verificar os relatórios por motivos legítimos, fui até o arquivo no fim de semana, quando Jerry, um alcoólatra que mal conseguia trabalhar, fazia plantão. Ele me deixou entrar, deu-me instruções para onde ir e, antes de se largar novamente em sua cadeira, disse-me, com voz cansada, que era melhor eu guardar o maldito arquivo no lugar, quando terminasse. E foi quando eu consegui. Joseph E. M. fora admitido em 1973, aos 6 anos de idade, e desde então se encontrava sob custódia do hospital. O arquivo estava coberto por tanta poeira que eu duvidava de que alguém tivesse aberto aquela pasta na última década, e era tão grosso que parecia prestes a explodir. Mas as anotações clínicas ainda estavam ali, e surpreendentemente em boas condições, junto com uma fotografia grosseira em preto e branco de um menino louro fitando a câmera com olhos arregalados e expressão feroz. A imagem me fez sentir inseguro só de observá-la. Desviando o olhar, voltei para as anotações e comecei a explorá-las. Conforme lia, percebia que os relatos que apontavam a ausência diagnóstico da condição de Joy distorciam a verdade. Não era que não havia diagnóstico. Havia alguns, sim, mas os sintomas de Joy pareciam mudar de forma imprevisível. O mais surpreendente de tudo, no entanto, era que Joy recebera alta em determinado momento, logo no início de sua vida no sistema psiquiátrico, depois de permanecer apenas 48 horas no hospital. Aqui estão os conteúdos na íntegra das anotações dos médicos na época. 5 de junho de 1973. Paciente Joseph M. é um garoto de 6 anos que sofre de terrores noturnos agudos, incluindo alucinações vívidas de algum tipo de criatura que vive nas paredes de seu quarto
e que sai à noite para assustá-lo. Os pais de Joseph o trouxeram após um episódio particularmente violento, em que seus braços apresentaram contusões e escoriações significativas. O paciente afirma que foram as garras da criatura. Pode indicar tendência à automutilação. Prescrição: 50 mg de trazodona junto com terapia básica. 6 de junho de 1973. O paciente foi cooperativo na sessão de terapia. Sofre de entomofobia aguda e possíveis alucinações audiovisuais. Não experimentou distúrbios de sono na noite passada, mas explicou que foi só porque o monstro não vive aqui. Contudo, quando apresentada a teoria de que o monstro era parte de sua própria psique, o paciente foi muito receptivo, o que sugere não haver nada mais sério do que medos normais da infância. Foi sugerido aos pais que monitorássemos o paciente por mais 24 horas e possivelmente começássemos uma administração leve de antipsicóticos se notarmos mais evidências de alucinações. Eles foram receptivos. Eu quase ri. Parecia ridículo que um conjunto tão resumido de registros se tornaria o prelúdio de décadas de horror. Mesmo assim, segui em frente. As anotações indicavam que Joey fora liberado depois das 24 horas adicionais, como prometido. Também havia referência a uma fita de áudio com uma sessão de terapia de Joey, cujo número tive o cuidado de anotar no caderno que levara comigo. Mas o otimismo do médico após a primeira visita de Joey mostrou-se obviamente equivocado, pois o menino estava de volta no dia seguinte, dessa vez com um quadro muito mais sério de desordens, e desde então jamais teve alta. As anotações sobre essa segunda admissão vão a seguir. 8 de junho de 1973. Paciente Joseph M. é um menino de 6 anos, admitido previamente por terrores noturnos. Uma administração de sedativos e algumas técnicas de enfrentamento rudimentares foram prescritas. Desde então, a condição do paciente mudou dramaticamente. Ele não mostra mais sinais da prévia entomofobia ou de possíveis alucinações. Em vez disso, o paciente parece ter regredido a um estado pré-verbal. Além do mais, o paciente mostra uma alta propensão à violência e ao sadismo. O paciente atacou vários membros da equipe e teve que ser contido. Apesar de relativamente jovem, o paciente parece ter conhecimento intuitivo de quais partes do corpo humano são mais vulneráveis ou sensíveis à dor. Essa intuição pode até funcionar em um nível estritamente individual. O paciente chutou uma enfermeira mais velha na canela, a qual passou por uma cirurgia recentemente. A enfermeira teve que ser retirada em uma cadeira de rodas. O paciente não é mais cooperativo na terapia. Emite estalidos e sons de arranhadura em vez de falar, e não é mais capaz de executar movimentos bípedes. Continua violento e teve que ser contido e removido depois de tentar atacar a doutora A. 9 de junho de 1973. A condição do paciente mudou novamente. Quando a enfermeira Ashley Anne disse ao paciente que ele era um garotinho muito mau por chutar e socar tanto, ele de repente passou a verbalizar. Começou a atacar a senhorita Anne verbalmente, chamando-a de assassina de Cristo nariguda, puta tonta, etc. A senhorita Anne ficou extremamente angustiada e logo na sequência solicitou uma licença, citando memórias traumáticas desencadeadas pelos insultos do paciente. A violência física e o abuso verbal direcionados do paciente, além de seu comportamento antissocial, sugerem uma forma de desordem de personalidade antissocial muito sofisticada para alguém dessa idade, no geral. Percepções pessoais específicas por parte do paciente ainda não são explicadas. 10 de junho de 1973. A condição do paciente continua a se deteriorar. Quando levado para uma reavaliação, o paciente não esboçou qualquer tentativa de envolvimento, mas começou a atacar verbalmente o psiquiatra. Referiu-se ao psiquiatra como um maldito bêbado inútil, um assexuado insensível e tome viadinho, entre outras coisas. Todos esses insultos correspondem a ataques pessoais previamente sofridos pelo psiquiatra em momentos de extremo sofrimento mental. Perguntei ao paciente por que ele escolhera tais insultos. O paciente se recusou a responder. Perguntei ao paciente se alguém o chamara assim. O paciente se recusou a responder. Perguntei ao paciente por que ele escolhia atacar as pessoas verbalmente desse modo. O paciente disse que tinha que fazer isso porque era um garotinho mau. Perguntei ao paciente se ele podia parar de ser um garotinho mau. O paciente perguntou o que eu achava. Eu perguntei ao paciente o que ele achava. O paciente se recusou a responder. O paciente foi liberado da terapia. Como uma observação pessoal, quero só comentar que uma sessão de terapia com esse menino me deixou mais tentado a quebrar meu juramento de 20 anos nos Alcoólicos Anônimos do que qualquer outra experiência que tive neste período. Consequentemente,
Estou pedindo que outro psiquiatra assuma o caso. Nenhum registro do tratamento de Joyce seguiu a esse. Aparentemente, uma sessão foi o bastante para que o médico desistisse repugnado. Balancei a cabeça. Mesmo um hospital com equipe reduzida devia se esforçar mais do que isso. Na verdade, o único item do mesmo ano era uma anotação curta do diretor médico ordenando que a equipe mantivesse Joy isolado do resto da população. Depois disso, não houve nada ao longo de 4 anos. 15 de março de 2008. Uau, eu não esperava de verdade que meu primeiro post chamasse tanta atenção. Honestamente, esperava que vocês achassem que eu estivesse exagerando. E sim, eu sei que essa foi a resposta de alguns. Li o que você escreveu, Dr. House 1982. Mas o retorno positivo em geral das respostas até agora realmente me surpreendeu. Também subestimei como seria difícil escrever tudo isso, ainda que o fato de vocês parecerem estar dispostos a acreditar e até a especular sobre o que está acontecendo seja de certo modo reconfortante. Li os comentários de vocês e, embora possa dizer que neste momento nenhum chegou nem perto de perceber como esse paciente estava fodido, vocês não sabem nem metade da história ainda. É bom ver que as pessoas levam um relato como esse a sério. Há esperança apesar de tudo. Enfim, onde eu estava? Ah, sim, o arquivo de Joy. E o fato de que ele ficou basicamente inalterado por 4 anos. O arquivo recomeçou novamente em 1977. Dessa vez, as sessões de cada atendimento foram registradas por escrito, com uma anotação prévia dizendo para consultar a doutora G para arquivos não redigidos. Aparentemente, cortes no orçamento obrigaram a equipe a colocar os pacientes em quartos compartilhados. Sendo assim, há uma anotação do novo diretor médico, Dr. A, instruindo seu pessoal a encontrar outros pacientes que provavelmente não desencadeassem as reações de Joy, qualquer que fosse a natureza de sua condição. Obviamente, a equipe não conseguiu. O memorando seguinte a trazer algum conteúdo também veio do Dr. A, e era endereçada a uma doutora G, que eu sabia ser a atual diretora médica. Dizia o seguinte: 14 de dezembro de 1977. Não sei de quem foi a ideia de colocar Philip A no quarto de Joy, mas independentemente de quem seja, quero que essa pessoa seja demitida. Era óbvio que colocar um homem adulto com problemas sérios de raiva em um quarto com um menino que tem uma necessidade tão forte de provocar as pessoas não ia ter resultados positivos. Então agora parece que temos pelo menos um paciente cuja família pode nos processar se descobrir o que aconteceu com seu filho. Imagino que já tenha ouvido as histórias sobre Philip precisar ser sedado antes que viesse a cumprir a promessa de matar o maldito monstrinho. Não sei como isso afetará a condição de Joy, mas posso imaginar que não será nada bom para ele. Aparentemente, Joy foi transferido para um hospital convencional com o braço quebrado, hematomas nas costelas, uma concussão e uma fratura no crânio. Depois desse primeiro desastre, os registros indicavam que quando retornou, Joy foi colocado com alguém mais próximo de sua idade, um menino de 8 anos que fora internado por problemas associados a um autismo severo. Isso levou a resultados muito piores. 16 de dezembro de 1977. Nossa seguradora não ficará feliz se tivermos mais incidentes como esse ocorrido com Will A. A única notícia boa, suponho, é que a autópsia não mostra sinais de crime. As tendências violentas de Joy podem ter se atenuado um pouco, mas mesmo que a autópsia provavelmente nos absolva de qualquer culpa, receio que um bom advogado possa desacreditá-la no tribunal. Quando foi a última vez que um garoto de 8 anos morreu de insuficiência cardíaca? Verifique com a enfermeira e reze para que não tenhamos dado uma dose forte demais de alguma coisa para Will. O mais recente companheiro de quarto de Joy era um garoto de 6 anos que fora internado com transtorno de estresse pós-traumático resultante do abuso sexual do pai. Havia uma anotação na sequência do novo arranjo dos quartos, instruindo atendentes e enfermeiras a dar periodicamente uma olhada nos dois, porque o menino tinha uma tendência a se tornar violento. Como já era de se esperar, foi ele quem se beneficiou dessa proteção. 18 de dezembro de 1977. O paciente Nathan E. foi transferido para dividir o quarto com o paciente Joseph M. Às 22 horas, Nathan e Joy foram trancados para o apagar das luzes. À 1h34, o paciente Nathan pôde ser ouvido soluçando e gritando. À 1h36, o atendente Byron R. entra no quarto e encontra Joy em cima de Nathan, no processo de agressão sexual. O paciente Nathan é removido e o paciente Joy é contido e colocado em confinamento solitário. O paciente Nathan sofreu hematomas, múltiplas mordidas e leve laceração retal. Foi transferido para outra instalação a fim de receber tratamento médico. O paciente Joy será mantido em confinamento solitário por 1 semana.
Toda a equipe será lembrada a não discutir assuntos sexuais perto de pacientes menores de idade. O encerramento do contrato de todos os atendentes, exceto o atendente R, é fortemente sugerido. O último companheiro de quarto que Joy teve entre a população geral de pacientes psiquiátricos foi um adolescente viciado em metanfetamina que desenvolveu severo transtorno de personalidade paranoide, provavelmente escolhido porque dominaria Joy com facilidade se o garoto tentasse atacá-lo. Além disso, como precaução extra contra esse tipo de agressão, os dois foram colocados em um quarto onde poderiam ficar contidos o tempo todo, para evitar que machucassem um ao outro. Mas isso tampouco acabou bem. 20 de dezembro de 1977. Primeiro, temos que colocar correias mais fortes nas camas, depois do ocorrido na noite passada com Claude Y, e tudo mais o que aconteceu na última semana. Vamos precisar garantir ao público que esse tipo de coisa jamais ocorrerá de novo. Além disso, peça para os atendentes examinarem o quarto mais uma vez, porque eu francamente não acredito na explicação que nos deram. Não me importa o quão paranoico Claude fosse. Não há nada naquele quarto que pudesse assustá-lo o suficiente para que ele rompesse várias correias de couro com os dentes e se jogasse pela janela. As correias deviam ser fortes o bastante, mesmo com uma onda de adrenalina média. Mas arrebentar uma janela com grades? Devia ter algo de errado com elas, ou com a cama, ou com a janela. De um jeito ou de outro, no entanto, quero descobrir o que aquela criança está fazendo para que acidentes como esse ocorram. Designe qualquer atendente que quiser para ficar com ele amanhã à noite. Assegure-se de que o atendente tenha tudo o que precisar para se defender. Trate isso como um caso de paciente criminalmente insano, embora não possamos provar que algo aconteceu além do acidente com Nathan. E peça para o atendente gravar tudo. Se o bastardinho não fizer nada além de respirar, quero isso disponível para análise. Havia outro registro indicando onde encontrar a fita resultante dessa ordem. Anotei o número também. Tratava-se de uma última comunicação do Dr. A sobre Joy, e nela finalmente consegui pelo menos uma resposta parcial para o motivo de a equipe ficar tão desesperada quando se fala em diagnosticar e tratar esse paciente em particular. Mas ao contrário dos documentos prévios, este não era um memorando. Era um bilhete escrito à mão, aparentemente preservado pela doutora G. Querida Rose, acabo de falar com Frank. Acho justo dizer que ele não estará pronto para voltar ao trabalho por pelo menos mais um mês, considerando o estado em que se encontra. E sabe o que mais? Vou permitir que ele tire esse tempo como licença médica remunerada, porque é minha culpa que ele esteja assim. Não posso punir alguém por seguir minhas próprias ordens. Lembre-se, se ele não estiver melhor quando a licença terminar, teremos que mantê-lo aqui. Também cheguei a uma conclusão. O que quer que Joy tenha, estou certo de que não podemos curá-lo. Não acho sequer que possamos diagnosticá-lo. Obviamente, não está no DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E tendo em vista os efeitos que ele exerce sobre os demais, começo a duvidar de que alguém possa diagnosticá-lo. Quer saber? Estou me adiantando. Primeiro vamos falar sobre o que Frank me contou. Ele disse que Joy ficou sussurrando para ele a noite inteira. É isso. Apenas sussurrando, mas não com uma voz normal de criança. De algum modo, o garoto conseguia fazer uma voz toda gutural e rouca e ficava tentando lembrar Frank de coisas que tinha feito juntos, como se o conhecesse de algum lugar. Mas o ponto são as coisas das quais Joy tentava fazer Frank se lembrar a Rose. Eram todos os pesadelos que Frank tinha quando criança. Ele disse que era como se o monstro daqueles pesadelos estivesse sussurrando para ele a noite toda, dizendo o quanto sentia falta de persegui-lo, pegá-lo e devorá-lo. Aquilo soou estranho. Como um menino tão jovem sabe o que um atendente de 40 anos costumava sonhar? Então eu ouvi a fita. E não consigo chegar a nenhuma outra conclusão além da de que Frank imaginou tudo. Não ouvi um único som. E o microfone estava ligado no volume máximo. Além do mais, Joy estava contida do outro lado do quarto, então, se ele estivesse fazendo um som alto o bastante para que Frank escutasse, o microfone teria captado. Não acho que ele conseguiria evitar ser gravado, a menos que estivesse sussurrando direto no ouvido de Frank, o que é obviamente impossível. Mais estranho ainda, depois de um tempo, foi conseguir ouvir Frank respirando bem pesado, e os padrões de sua respiração não estavam normais. Era como se ele estivesse hiperventilando. Como se sofresse de um ataque de pânico, na verdade. Mas eu ouvi a fita várias vezes e não há outros sons. Nada. Então, não tenho ideia do que Frank está falando. Mas o que tenho certeza, depois dessa sessão e daquela que tive com Joy, é de que não podemos curá-lo. Será preciso um médico melhor do que eu para descobrir o que acontece. E boa sorte em encontrar alguém disposto a trabalhar neste buraco. Talvez ele morra aqui. Mas não há nada que possamos fazer. Rose, um dia você será diretora médica. Nós dois sabemos. Já discutimos isso à exaustão. Sei que se sente culpada.
Sei que você ficará tentada a continuar experimentando novas coisas nele. Não faça isso. Simplesmente mantenha-o aqui à custa dos pais e conte para eles qualquer história que achar conveniente. Eles são ricos o bastante para bancar uma vida inteira de cuidados médicos. E mesmo que venham a falir, encontre espaço no orçamento. Eu não suportaria saber que o tive sob meus cuidados e que, de algum modo, ele saiu para causar problemas no mundo real, com o que quer que ele tenha, só porque fracassamos. Prometa-me isso, Rosie. Thomas. Depois dessa carta, havia apenas um documento oficial declarando que toda a terapia com Joy deveria cessar. Ele teria seu próprio quarto, mas ao preço de permanecer contido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só alguns atendentes selecionados teriam permissão para trocar seus lençóis e entregar sua comida, e só a enfermeira mais experiente teria a incumbência de administrar suas medicações. Toda a equipe seria encorajada a ficar longe dele. As referências a ele seriam feitas somente pelo nome abreviado e extremamente indefinido, para que, se alguém buscasse mais informações, não soubesse por onde começar. Era, em resumo, tudo o que eu observara desde a minha chegada ao novo trabalho. Mesmo assim, se antes eu ficara intrigado, agora estava obcecado. Ali estava a possibilidade de descobrir uma desordem não documentada previamente. Não uma simples alteração de uma enfermidade que já constasse do DSM, mas algo inteiramente novo. E eu tinha o paciente zero sob o teto deste hospital. Minha escolha de residência começava a parecer um ato de Deus. Só havia uma coisa a ser feita agora: ouvir as fitas citadas nos registros. Voltei imediatamente ao arquivista e mostrei para ele os números das fitas, esperando consegui-las bem rápido. Mas, para minha surpresa, depois de digitar os números no computador, ele franziu o senho confuso e então voltou para a sala de registro sem dizer uma palavra. Cerca de 10 minutos mais tarde, retornou, parecendo ainda mais confuso. Não há nada com essa numeração, doutor, disse ele. Nunca houve. Tem certeza de que anotou direito? Eu tinha certeza de que sim. E, de todo modo, não podia arriscar outra consulta que poderia alertá-lo para os arquivos que eu estava olhando. Além disso, se as fitas estivessem estado ali em algum momento, fazia sentido terem sido destruídas ou removidas, dada a conexão que tinham com o paciente considerado o maior problema do hospital. Fingi um sorriso cansado e balancei a cabeça para o arquivista. Alguém me pregou uma peça, falei. Me desculpe por desperdiçar seu tempo. Saí da sala de registros e deixei o hospital discretamente. Sabendo que precisaria de tempo para pensar no que acabara de ler, decidi parar em uma cafeteria antes de ir para casa. Enquanto estava ali, comecei a fazer algumas anotações improvisadas, a fim de registrar o que estava fresco em minha memória para análises posteriores. Essas anotações formaram a base para minha recriação do arquivo nas páginas anteriores. Era óbvio que Joy começara com algum tipo de distúrbio baseado em empatia, que talvez tenha piorado com a concussão que sofrera nas mãos de seu primeiro colega de quarto. Se ele fosse simplesmente um garotinho desagradável que gostava de provocar as pessoas aleatoriamente, seria fácil diagnosticá-lo como um caso clássico de transtorno de personalidade antissocial. Mas a questão era que os problemas de empatia de Joy pareciam seguir em direções diferentes e igualmente extremas. Sua empatia emocional, ou seja, a capacidade de sentir o que as outras pessoas sentiam, era claramente inexistente, uma vez que ele fazia as pessoas se matarem e estuprar um menino antes mesmo de saber o que era estupro. Mas sua empatia cognitiva, a capacidade de reconhecer o que os outros estavam sentindo, devia ser inacreditável, quase super-humana. Ele não só conseguia identificar as inseguranças da outra pessoa, como era capaz de prever com perfeita exatidão como explorá-las a fim de causar o máximo sofrimento. Era o tipo de habilidade que eu esperaria ver em um interrogador treinado da CIA, não algo desenvolvido de forma espontânea por uma criança pequena. Mais intrigante ainda era a aparente mudança de tática logo depois do encontro desastroso com seu primeiro companheiro de quarto. Além disso, todos os numerosos registros de terapia indicavam que sua abordagem preferida era induzir sentimentos de raiva ou autodepreciação em suas vítimas. Mas imediatamente depois, como se seu modus operandi tivesse mudado, ele passou a infligir um medo tão extremo que despertaria uma reação de luta ou fuga. Por que essa alteração súbita na abordagem? O que aconteceu para que seus sintomas mudassem? E quem pode dizer que foi ele mesmo que disparou aqueles sentimentos de medo em primeiro lugar? E quanto ao fato de a gravação do encontro do atendente com Joy só ter revelado o silêncio? Naquela noite, provavelmente por causa da referência à experiência negativa do atendente, um dos meus pesadelos de infância ressurgiu. Eu normalmente não entraria em detalhes sobre isso, já que me traz lembranças terríveis, mas é relevante para o que aconteceu depois, então é melhor eu explicar. Minha mãe foi internada no hospital por esquizofrenia paranoide quando eu tinha 10 anos.
Meu pai a colocou lá depois da noite em que acordou e a achou inclinada sobre a mesa da cozinha com a faca mais afiada que tínhamos, enfiada no pulso, murmurando sobre insetos demoníacos que o diabo colocara em seus ouvidos para fazê-la ouvir os gritos dos condenados. Ela achava que, ao se cortar, os insetos a deixariam e ela pararia de ouvir vozes. Eu não estava ciente de nada disso naquela época. Segundo meu pai, ele se assegurava de que eu estivesse fora de casa sempre que minha mãe sofria um episódio psicótico. O que, em retrospecto, explica por que ele era tão camarada em me deixar dormir constantemente na casa dos meus amigos. Apesar disso, mesmo naquela idade, eu sabia que algo estava errado. E não me surpreendi quando acordei uma manhã e encontrei meu pai à mesa da cozinha, severo e triste, enquanto me explicava que minha mãe tinha que ir embora. Mas era óbvio que eu sentia a falta da minha mãe, e comecei a implorar a meu pai que me levasse para vê-la. Por muito tempo ele se recusou, mas por fim cedeu e me levou até o Santa Cristina, hospital onde minha mãe estava internada. Aquela única visita quase acabou comigo e destruiu qualquer desejo que eu tinha de ver a minha mãe outra vez. Só para colocar em contexto, o Santa Cristina é um daqueles hospitais urbanos pobres que sempre foi subfinanciado e sofre com relatos de abusos de pacientes até os dias de hoje. Aos olhos do governo local, é efetivamente um aterro para lixo humano. E a cidade de onde venho não desperdiça muito tempo se preocupando com o conforto daqueles que vê como lixo. Felizmente, meu pai tinha um emprego remunerado e podia evitar que minha mãe acabasse empurrando um carrinho de supermercado na rua, gritando com transeuntes aleatórios, mas nada além disso. Então, o Santa Cristina era a nossa única opção. Por ser criança, eu não entendia que alguns hospitais eram melhores do que outros, até aquela visita. Minha mãe estava alojada em um pequeno edifício lateral onde os pacientes com dificuldades financeiras eram mantidos, e muito antes de chegar em seu quarto, eu sabia categoricamente que não pertencia àquele ambiente. O lugar ficava atrás de 2 portas pesadas, feias e cinzentas, abertas com um zumbido que parecia ter sido calculado para perturbar a mente humana antes que você entrasse. Já o saguão era pouco mais do que um cubo encardido, com cadeiras que nem mesmo os percevejos se dignavam a tocar. Alguns dos pacientes, todos vestidos com aventais hospitalares idênticos e imundos, vagavam livremente pelos corredores, lançando olhares assustados e murmúrios que pareciam subterrâneos para os visitantes sãos. Mesmo aos 10 anos, eu podia sentir a raiva e o medo naqueles olhos, que pareciam gritar em suas órbitas. Por que está aqui entre os condenados, sua pobre criança idiota? Sua mãe não falou que aqui não é lugar para você? Mas minha mãe era uma das condenadas. Descobri isso assim que chegamos ao quarto dela e o atendente abriu a porta. Naquele momento, fui atingido pelo odor sufocante de urina e sangue, e até o atendente cobriu o nariz em um desgosto reflexivo antes de gritar por seus pares. Sem saber que havia algo errado, eu corri os olhos pelo quarto. Minha mãe estava agachada contra a parede, o avental ensopado em uma poça de sua própria urina que se espalhava lentamente. Em sua mão havia uma pequena faca improvisada que ela enfiara no pulso de onde escorria sangue vermelho. Minha mãe deve ter sentido meus olhos nela, pois se virou na minha direção enquanto eu a encarava, e sua boca se abriu em um sorriso tão largo que fiquei surpreso por suas bochechas não se partirem ao meio. Um hematoma feio e arroxeado marcava sua testa, provavelmente por bater a cabeça contra a parede. "Parker, meu filho", murmurou ela. "Venha me ajudar com isto. Os malditos vermes não saem de mim, querido." Eu não tinha ideia do que dizer. Não tinha ideia sequer do que pensar. Fiquei parado ali, encarando a abominação que um dia fora minha mãe. Ao ver a minha expressão, que devia estar marcada de surpresa e repulsa, minha mãe pareceu desapontada e largou a faca. Seu pulso ainda sangrava, e ela ergueu o rosto para o teto e soltou um uivo animal que aos poucos se transformou em gargalhadas, ou soluços. Eu honestamente não sei dizer. Então, ela começou a se arrastar lentamente na minha direção, o sangue do pulso se misturando à urina do chão para formar um horrendo caldo marrom avermelhado ao seu redor. Alguma parte dela devia se lembrar de que era mãe, e que seu filho estava assustado, porque ela começou a entoar uma canção de ninar baixinho, com uma voz rouca pelos meses de sofrimento. "Dorme, filhinho do meu coração", cantou com voz áspera, "que as estrelas te embalarão. Feche os olhos, descanse então. Sonhe com os anjos e esta canção." Ouvi o som de passos pesados atrás de mim e 2 atendentes passaram correndo, cada qual segurando uma seringa na mão. Ela ainda estava cantando e gargalhando, quando eles a pegaram e a empurraram para a cama.
Feche os olhos, descanse então, sonhe com os anjos e esta canção. Ela gritou. Dorme, filhinho do meu coração. A agulha penetrou e ela ficou quieta. Eu me virei e saí correndo direto para os braços abertos do meu pai, que me abraçou enquanto eu chorava com terror primitivo e incompreensível. É importante que saibam disso, porque foi nesse dia que resolvi me tornar psiquiatra. E não qualquer psiquiatra, mas alguém que jamais trataria um paciente como dispensável, não importando o quão desesperançado ou desagradável ele parecesse. O que me traz de volta ao pesadelo que tive depois de ler o arquivo de Joy. Um dos efeitos menos surpreendentes de uma experiência traumática é ter pesadelos sobre essa experiência posteriormente, em particular quando seu aparelho... Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo Prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!